Este é um episódio de programação habitual, mas especial, porque especial é a atualidade, horas depois de um clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting e de uma mudança sísmica no futebol português. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pinto da Costa a perder nas urnas das eleições do Futebol Clube do Porto para André Vilas-Boas e a deixar a presidência do clube 42 anos depois. Todo mundo novo para toda a gente que está aqui nesta mesa e aí desse lado muita gente também que não se lembrará do futebol português sem Pinto da Costa. Mas já lá vamos. Nem eu que sou mais velho, me lembro. Mas já lá vamos. Vamos começar pelo clássico de domingo, pelo Futebol Clube do Porto Sporting, que terminou empatado com Gyökeres a salvar o Sporting já nos minutos finais, depois de um arranque bastante equivocado, numa semana também ela algo equivocada do Sporting. Rui, começo por ti. Ruben Amorim assumiu que este resultado foi melhor do que a exibição do Sporting no Estádio do Dragão, e este terá sido, se calhar, o primeiro jogo da época em que, de facto, o Sporting teve a tal estrelinha, não é? Isso mesmo, e repara que é o único jogo da temporada em que o Sporting não está em vantagem no marcador, isto relativamente a jogos do campeonato. Mas em relação à questão do Ruben Amorim, e comecemos logo por aí, é uma semana tumultuosa também para o Ruben Amorim, um bocado por culpa própria, por causa da viagem a Londres, que do meu ponto de vista é uma viagem que deve ser encarada como normal. No entanto, em termos de reunião com o clube, que acabou por não ser exatamente confirmada, ou clubes, creio que teria que ter, e de certeza que teve, caso isso tenha acontecido, autorização por parte de quem está acima dele, ou seja, o Viana e Frederico Varandas, mas não creio que esta fosse a altura ideal para o Ruben Amorim fazer uma viagem ou estar a falar com outros clubes de forma direta. Agora, aquilo que também me parece, e acho que é importante frisar, porque muita da conferência de imprensa do Ruben Amorim ontem, e sobretudo pré-jogo, foi sobre a sua viagem a Londres. Aquilo que aconteceu ontem no Dragão não teve nada a ver com a viagem de Ruben Amorim a Londres, bem pelo contrário. O problema criado pelo Ruben Amorim é que depois é fácil para o adepto confundir as coisas, não é? Sem dúvida nenhuma, e concordo contigo, não creio que tenha sido a melhor conferência de imprensa pré-jogo do Ruben Amorim, bem longe disso, provavelmente foi uma das suas piores conferências de imprensa, mas também não me parece que tenha sido totalmente, diria, não preparada por Ruben Amorim essa situação. E daí também eu achar que não foi bem preparada pelo Ruben a forma como se expressou na conferência de imprensa pré-jogo. Agora, aquilo que eu tenho que dizer em relação ao jogo é que ele teve um planeamento inicial da partida, um planeamento que foi trabalhado durante a semana ou as semanas, se quisermos, portanto não houve falta de trabalho de Ruben Amorim, bem pelo contrário, durante a semana. Agora, nada daquilo que ele planeou correu bem. Não correu bem porque o Sporting sentiu uma equipa estranha, e podemos partir já do pressuposto que a equipa partia normalmente do 4-4-2, o que não é nada de novo, para depois procurar desdobrar no habitual 3-4-2-1 ou 3-2-5 depois quando chega a zona mais ofensiva. Mas a verdade é que, do meu ponto de vista, há um aspecto que acaba por ser nuclear, é que acaba por trocar a posição de dois jogadores, ou seja, coloca Diomande como defesa central pela esquerda, que é a posição no centro da defesa em que ele está mais desconfortável. Temos que juntar a isso o facto de Diomande, e nós aqui, quer eu, quer o Tomás, falamos já várias vezes sobre essa questão. O Diomande pós-CAN não é o mesmo Diomande pré-CAN, ou seja, aquele central das exibições esdrúxulas e que estava a despertar a cobiça por toda a Europa, principalmente pelos colossos do futebol europeu, não regressou do campeonato da África das Nações, e sobretudo porque o Gonçalo Inácio, apesar, do meu ponto de vista, oferecer qualidade a nível do passe, a nível da condução, não tem capacidade de chegada ao último terço e capacidade de decisão no último terço, e foi um jogador que se sentiu desconfortável. Há um lance já na segunda parte em que até se atrapalha com bola no último terço, e não é nada normal a Inácio. Minimamente, mas isso também passa porque ele não tem qualquer rotina de invasão do último terço e depois de tomada de decisão. Apesar de até ter formação como lateral durante muito tempo. Exatamente, já tocas num ponto importante, longe. mas já vai muito longe. Agora,
há que também atribuir mérito naquilo que foi a primeira parte ao Futebol Clube do Porto, teve um planeamento estratégico também para o jogo e curiosamente, e não sei se concordarás comigo, Tomás, o planeamento inicial não passava por uma pressão alta, mas o primeiro golo, fruto da inteligência também individual dos jogadores e fruto das rotinas que têm do ponto de vista coletivo, acabou por se transformar numa recuperação alta, por o erro claramente do Israel, porque não pode fazer aquela passe a saltar, mas também porque o Diomande estava relativamente desligado do lance, mas depois houve a astúcia do Francisco Conceição, do PP e depois do Evanilson a buscar a ruptura do PP na profundidade para fazer o 1-0. É certo que o Sporting na primeira parte dá uma goleada de posse de bola à equipa do Futebol Clube do Porto, mas foi uma goleada claramente consentida e é importante salientar que na primeira parte o Futebol Clube do Porto foi uma equipa que, do ponto de vista da organização defensiva, voltou a apresentar um registro coriáceo, mesmo tendo o Martim Fernandes como lateral direito, e depois, se me permitires, e também provavelmente o Tomás quererá falar sobre isso, vamos abrir só um capítulo sobre o Martim Fernandes e o Zé Pedro como central pela direita, com todas as dificuldades que ele tem e que foram visíveis quando o Sporting procurou pressionar mais alto, mas a verdade é que o Sporting foi uma equipa praticamente, para não dizer totalmente inofensiva, na chegada ao último terço, porque sentiu claramente a falta de Gyökeres, porque Paulinho, tendo as suas capacidades, não é Gyökeres, e também porque no fundo a equipa não conseguiu funcionar da forma de para conseguir chegar com contundência ao último terço. O Porto andou os dois corredores atrás, não é? Com o apoio muito próximo dos extremos, o Sporting raramente se equilibrou por aí. E repara que também o Futebol Clube Porto, de forma muito sagaz, conseguiu várias vezes criar a superioridade no corredor central, libertando o Alan Varela no momento de pressão do Sporting. E esse aspecto foi fundamental para a bola entrar limpa no Alan Varela e depois criar dúvida na equipa do Sporting. Também com o Evanilson muitas vezes a baixar, como é habitual. Exatamente. Criaram situações de 3 contra 2 e 4 contra 2 e isso acabou por, sobretudo, complicar muito o jogo ao Yulman, que dá uma boa resposta do meu ponto de vista, e ao Daniel Bragança, que teve mais dificuldades, mas também, agora frisando também esse ponto, esse particular, creio que foi uma substituição precipitada ao intervalo. Ou seja, Ruben Amorim falha o plano inicial, falha a substituição ao intervalo, ou seja, não me parece que a entrada de Gyökeres é claramente certa, mas não me parece que naquela altura fizesse sentido preterir Daniel Bragança, recuando Pote. E note-se que Pedro Gonçalves não jogava no meio campo há muito tempo, e havia Morita no banco, nem sequer foi uma opção forçada. Exatamente. Aquilo que eu pensava que o Ruben Amorim iria fazer ao intervalo era abdicar do Paulinho, colocando o Gyökeres como a figura central do ataque e colocar o Nuno Santos na ala esquerda, baixando o Gonçalo Inácio para central. Mas é mais tarde, não é? E fê-lo, mas ao minuto 60. E esse é o ponto. A partir daí há uma melhoria por parte do Sporting, não é uma melhoria considerável. Se olharmos para aquilo que foi o Sporting do ponto de vista ofensivo, a grande oportunidade antes dos golos acaba por ser um remate do Pote, que eu creio que foi ao minuto 70. Agora, o Futebol Clube do Porto manteve a tal organização defensiva coriácea, mas foi uma equipa muito menos belicosa, se quisermos, do ponto de vista ofensivo, tirando, se quiseres, os 5, 6 minutos iniciais da segunda parte, em que consegue 2 ou 3 chegadas às zonas de finalização. Queria também dizer que o Futebol Clube do Porto chega ao 2-0 ainda na primeira parte, muito mérito na forma como o Martim Fernandes consegue esticar o jogo, indo praticamente de área a área, também muita inteligência na forma como, em vez de procurar a largura, busca o jogo interior e busca depois o passe para a desmarcação. E não sei se concordas, Rui, mas Martim Fernandes é bastante parecido com o João Mário, mas mais sólido defensivamente. E mais sólido defensivamente. Pode ajudá-lo a fazer uma carreira longa e de sucesso. Eu ia tocar nesse ponto e até debater contigo aqui um aspecto. Aliás, nós falamos sobre isso e muitos dos nossos ouvintes não se recordarão, mas quando foi o jogo da taça do Futebol Clube Porto diante do Vilar de Perdizes, quer eu, quer tu, dissemos que o Martim Fernandes, se era jogo para ser lançado para jogar os 90 minutos, era claramente aquele, e que não se justificava não ser titular para depois jogar apenas 17 minutos. E se Jorge Sanches estivesse disponível, como é que seria, não é? Não iria jogar. Agora, aquilo que me parece é que Martim Fernandes, já esta temporada, e nós tocamos nesse ponto, nomeadamente quando falámos do jogo do Vilar de Perdizes, que o Martim Fernandes estava claramente preparado para ser o segundo lateral direito do plantel principal. E que é para mim, e acredito que também para ti,
Custa um bocado a pensar porque é que o Futebol Clube do Porto investiu no empréstimo do Jorge Sanches, que nem tem um salário tão baixo quanto isso, quando tinha o Martim Fernandes na equipa B, já com um conjunto de jogos na equipa B muito amplo. Já jogou vários europeus jovens, tem muita experiência. Exatamente, de futebol, 2 europeus de sub-17, um europeu de sub-19 e Youth League, segunda liga. Portanto, não fazia grande sentido ir buscar o Jorge Sanches, que, na verdade, tirando uma ou duas exibições razoáveis, se quisermos, foi de uma mediocridade que não justificou minimamente a aposta. Em relação à segunda parte, e só para rematar, para dar a janela totalmente aberta ao Tomás, dizer que o Sporting, na verdade, teve muitas dificuldades em furar a organização defensiva coriácea do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, na segunda parte, defendeu muitas vezes com linha de 5 e, quando foi necessário, com linha de 6, sempre com o Francisco Conceição a conceder apoios ao Martim e o Galeno do outro lado a conceder apoios ao Wendel, e foi uma equipa que estava confortável no jogo. Agora, de um momento para o outro, tudo virou, e a verdade é que em 62 segundos a equipa do Sporting passa de um 2-0 para um 2-2. Queria também frisar um aspecto. Não concordo com Sérgio Conceição quando diz que ao intervalo a equipa do Futebol Clube do Porto merecia estar a golear. Não creio. O Futebol Clube do Porto tem 3 oportunidades claras para fazer golo, marcou em 2, ou seja, teve eficácia máxima, mas a verdade é que também, de certa forma, a reviravolta, que não é uma reviravolta total, mas a forma como o Sporting consegue passar do 2-0 para o 2-2, também é construída por manifesta felicidade, mas foi uma felicidade que o Sporting acabou por procurar. Muito bem Coates a lançar Nuno Santos no corredor esquerdo no 2-1 e depois o cruzamento com o Gyökeres de cabeça, que nem é o seu pronto particularmente forte, mas a impor-se no espaço entre o Zé Pedro e o Otávio, e depois o 2-2, desenhado nos tais 62 segundos, com o Futebol Clube do Porto a perder a bola logo a seguir à bola de saída, um erro de Nico Gonzalez muito pouco habitual no jogador, diga-se, e depois muito bem, Jenny Catamo a servir Gyökeres, combinação com Edwards a fazer algo que o Pote e o Trincão normalmente não são tão fortes, que é a temporização e depois aquele zigue-zaguear que permite o passe para o Gyökeres fazer o 2-2 ao segundo poste no espaço entre o Zé Pedro e o Martim Fernandes. Deixa-me só sublinhar que, para além das substituições ao minuto 60 terem sido acertadas, o plano inicial, a substituição ao minuto 45, depois aquela obrigatoriedade de fazer a substituição aos 50 minutos, que foi inteligente, porque o Santos Justo merecia ter visto o segundo cartão amarelo e Ruben Amorim, astuto, tirou e colocou o Eduardo Quaresma. Mas a presença do Eduardo Quaresma, juntamente com o Gonçalo Inácio, a partir do minuto 60, na primeira fase de construção do Sporting, melhorou a saída do Sporting consideravelmente, e sobretudo destacar-te isto, é que pouca gente reparou nesse aspecto, e creio que acaba por ser um aspecto importante na forma como o jogo mexeu para aqueles 62 segundos. É que no minuto exatamente anterior ao duplo golo do Sporting, o Ruben Amorim retira o Pote, que estava a ter uma exibição muito sensaborona, para colocar o Edwards, e não é por acaso que o Edwards acaba depois por surgir no 2-2 absolutamente decisivo. O que me surpreendeu, e acho que deve motivar uma reflexão de Ruben Amorim, é o facto de, com 7 pontos de vantagem e uma oportunidade de ir ao Dragão, jogar como o Sporting tem jogado e, quem sabe, arrancar uma vitória que não é assim muito comum, diga-se, do Sporting no estádio do Dragão. Sem dúvida. Porque é que teve a necessidade de se adaptar ao Porto e, sobretudo, a um jogador particular que é Francisco Conceição, que, claro, é um desequilibrador nato, é um jogador que deve sempre ser tido em conta, mas pensou mais no que Francisco Conceição poderia fazer ao Sporting e não naquilo que, por exemplo, Nuno Santos poderia fazer nas costas de Francisco Conceição. E foi isso que ganhou na parte final da partida. Isto não foi uma escolha por Gonçalo Inácio, lateral esquerdo, foi uma escolha para não ter Nuno Santos em campo e não correr o risco de perder o duelo direto com Francisco Conceição, expondo o lado esquerdo do Sporting. O titular seria Mateus Reis, não há qualquer tipo de dúvida em relação a isto. Não parece que tenha havido uma opção convicta para ter Gonçalo Inácio naquela posição. Não está isso em causa. Foi uma opção de proteção do corredor esquerdo, sem um jogador mais ofensivo como Nuno Santos. Agora, havia margem para ter um jogador ofensivo, mesmo que pudesse até expor a equipa um pouco mais do que noutras partidas, mas o Sporting tinha essa margem. Portanto, a preferência de Ruben Amorim não foi pelo lado da ambição, do atacar o adversário, foi pelo lado da contenção. E acho que isto é ainda um aspecto que Ruben Amorim tem de melhorar para ser melhor no Sporting ou até noutro clube qualquer, não se sabe neste momento. Concordo o futuro de Ruben Amorim. Contigo. E há 2 exemplos. Este jogo com o Porto, por razões óbvias, e o jogo com a Atalanta para os grupos da Liga Europa. O Sporting jogou contra aquela Atalanta como se estivesse perante o Barça de Guardiola nos melhores anos. Um respeito tremendo por uma equipa que, enfim, tem muita qualidade, isso não está em causa, é muito forte nos duelos,
Mas o Sporting passou a primeira parte a jogar encolhido e a bombear bolas para Gyökeres, sem qualquer tipo de necessidade. E acho que este conservadorismo, não quero dizer cobardia, mas um ato mais receoso de Ruben Amorim na escolha da equipa foi completamente injustificado e tirou todo o conforto à equipa do Sporting no processo ofensivo. E o golo de Gyökeres, que abre caminho depois para o empate, o 2-1, tem precisamente um movimento em profundidade de Nuno Santos para surpreender o Porto, porque houve um passe longo e o Sporting explorou muito pouco essa opção, também porque não teve muita profundidade no lado esquerdo ao longo da partida. Isso mesmo. E dos primeiros 60 minutos. E diria que esse foi o grande erro. Repara que até em alguns momentos foi o Pote a dar a largura para o Gonçalo Inácio poder entrar por dentro. Exatamente, aconteceu isso mesmo. Várias vezes. Agora, creio que esse foi o grande erro ou a dificuldade de adaptação do Porto à troca do Sporting. Porque se repararmos, o Martim Fernandes está exposto nesse lance. Muito. Não poderia fazer nada. Se saísse no Nuno Santos, abria espaço por dentro para o Sporting depois poder atacar essa zona. Ele estava exposto a uma situação de 2 contra 1. Martim Fernandes não tem responsabilidade nesse lance. Exatamente, o golo surge após a saída do Francisco Conceição, e quem deriva para o corredor direito é o PP, mas faltou também o Romário Baró para ajustar ali. Ou porventura subir uma linha de 5 diretamente com o extremo a jogar mais baixo para que Martim Fernandes pudesse focar-se mais na zona interior. O Sporting aproveitou isso e depois há o tal erro de Nico Gonzalez que permite ao Sporting empatar com uma grande ação de Marcos Edwards e de Gyökeres também. É um jogo que reforça a marca de Gyökeres neste campeonato. Acima de tudo é isso. Claro que é o melhor jogador da Liga, mas marcar ao Benfica na Luz, marcar ao Porto no Dragão, ainda por cima, golos instantâneos que salvam a equipa do Sporting. E mesmo quando não marcou, foi um jogador muito importante. Exatamente, dá outro peso neste jogo. Ao papel do Gyökeres neste campeonato, depois de realmente muita confusão da parte de Ruben Amorim. Quer na abordagem inicial, tirando esse conforto à equipa e a capacidade desequilibradora no corredor esquerdo, e depois também com aquelas trocas para a segunda parte, para o arranque da segunda parte. Sem dúvida. Porventura quereria ter Jenny Catamo a esticar mais na direita e Paulinho a atacar o segundo poste. Imagino que tenha sido esse o ponto de partida. Mas abdicar de Daniel Bragança revelou ali uma tendência para tirar o elo mais fraco, o jogador com menos estatuto, e inventando uma solução que não tem sido nada explorada nos últimos meses, que é Pedro Gonçalves no meio-campo, havendo Morita no banco. Portanto, só houve Sporting. Nem faz sentido. Só houve Sporting na meia hora final. Não há qualquer tipo de dúvida quanto a isto. Portanto, muito melhor taticamente o Futebol Clube do Porto. Não creio que para isso tudo que Conceição disse, a goleada, talvez pudesse ter acontecido se Sanchez fosse expulso. Aí se calhar a coisa descambava para o Sporting. E o terceiro gol, a acontecer terceiro gol no final da primeira parte, poderia ser emocionalmente. Mas o guarda-redes também está lá para fazer alguma coisa, não é? Sim. Já que não fez no primeiro. Israel que entregou o primeiro golo ao Porto. Claro que sim. Enfim, já vamos abordando isso aqui há muito tempo. Não é o que Israel tem feito que justifica uma titularidade na próxima época. Eu penso que o Sporting tem que ser a prioridade um guarda-redes. Claramente. Do plantel do Sporting e da direção do Sporting. O Sporting poderá ser campeão, apesar e não por causa do guarda-redes que tem. Com tantos erros do guarda-redes, mesmo no segundo golo não está bem colocado Franco Israel, embora não seja um erro grosseiro, digamos assim. Mas esse primeiro golo do Porto permitiu à equipa de Conceição fazer o jogo em que está mais confortável. Porque na primeira volta, e abordámos aqui esse assunto, pareceu que confiou demasiado em Pep para o duelo com Gyökeres e tinha a linha defensiva muito subida. E não tinha Otávio. Nem havia Otávio. Aqui o Porto já foi mais inteligente a anular os pontos fracos, os pontos fortes do Sporting. Tirou o jogo exterior, baixou linhas, os extremos estiveram muito bem no apoio aos laterais, aliás, para proteger os alas do Sporting. Paulinho foi inofensivo no jogo interior do Sporting, não deu grande ameaça. Portanto, o Porto foi exímio na ocupação de espaços, no controle do jogo exterior do Sporting e já agora também com os centrais a cometerem pouquíssimos erros até à ponta final, onde realmente a defesa do Porto tremeu e Gyökeres fez a diferença. Há um jogador que também é incontornável, que é Alan Varela. Alan Varela quer na ocupação de espaços, no duelo, na calma que oferece à equipa quando o Porto tem bola, como distribuidor. Há um grande passo na primeira parte para uma desmarcação de PP. Portanto, está aqui um grande jogador para o futuro do Porto, seja lá quem for o treinador, isto se houver troca de treinador. E Tomás, repara que o lance do 2-0 começa numa complicação dos dois defesas centrais em termos de construção, que é o Alan Varela que resolve, que depois coloca a bola no Zé Pedro e o Zé Pedro faz rodar até o Martim. Exatamente. Esteve alguém tranquilo com a pressão do Sporting e Alan Varela salvou variedíssimas situações, sempre com muita calma e muita atenção
àquilo que ia acontecendo. Portanto, é um jogador de mão cheia que o Porto conseguiu contratar. E depois há um aspecto que por acaso ainda não toquei e tu não tocaste, e até também gostava de saber a tua opinião. Eu creio que o Sérgio Conceição acabou por ser sagaz numa situação. É que manteve PP como médio interior, resistindo à tentação de o colocar como lateral direito e não apostar no Martim Fernandes, e provavelmente colocar ou mais uma unidade de meio campo, que nesta altura, pelas opções que ele tem tido, seria Romário Baró, ou então mudar até a própria estrutura para 4-4-2, procurando surpreender o Porto ficaria a perder, juntando o Taremi e o Evanilson. Com quase toda certeza o Porto ficaria a perder, por uma simples razão. É que as desmarcações de ruptura de PP criam as condições para Francisco Conceição ser tão perigoso nas diagonais. Se estiver ali um jogador mais estático, como é Romário Baró, por exemplo, ou até com Taremi, que é mais um segundo avançado do que esse médio interior direito, Francisco Conceição fica mais isolado e com mais dificuldades para ser o desequilibrador que tem sido. Portanto, essa relação entre Conceição e PP, Conceição Filho e PP, é grande parte do desequilíbrio no ataque do Porto. Portanto, acho que foi uma manobra muito inteligente de Sérgio Conceição, recorrendo a Martim Fernandes, que tem a falha no lance que dá o 2-2, podia ter fechado um pouco mais rápido a zona mas do ainda tenta ali no milagre conseguir o... Exatamente. Estava aberto no início da jogada mesmo. Porque o Porto tinha a bola e portanto o lateral estava a dar largura à equipa, mas depois demorou um pouco a reagir e a fechar por dentro, e é ali que aparece Gyökeres. Ainda assim, não há a mínima dúvida de que Martim Fernandes é um projeto para o presente e para o futuro do Futebol Clube do Porto. E até podemos, completamente de acordo, aqui num exercício fictício de gestão, indicar aquilo que poderá ser feito por Vilas Boas e pela nova gestão. João Mário é o titular, o suplente pode bem ser um jogador da formação, para crescer aos poucos, e depois, havendo uma venda do titular, o suplente, neste caso um jogador com todo o talento para ser o titular do Porto futuramente, agarra o lugar e valoriza-se. Portanto, isto tem de ser ciclo trabalhado pelo Futebol Clube do Porto. Está aqui o caminho, curiosamente em semana de eleições, para a Vilas Boas e para a nova direção do Futebol Clube do Porto pensar a gestão da primeira equipa. De qualquer forma, muito mais inteligente Sérgio Conceição, aprendendo também com aquilo que tinha acontecido na partida de Alvalade, e se calhar tendo algumas pistas para o jogo da Taça de Portugal. Acho que o Porto, se for por aqui, pode criar mais dificuldades ao Sporting do que criou na partida de Alvalade. Não conseguiu foi controlar Gyökeres naquela ponta final, mas mesmo durante a segunda parte não houve um impacto exagerado de Gyökeres, pelo contrário, teve até algumas dificuldades para marcar essa diferença no jogo do Sporting. E há um desarme do Martim ao Gyökeres que é uma coisa absolutamente tremenda. Exatamente. Deixa-me só, Lídia, dar esta nota final. Vi muita gente a falar de David Luiz e da comparação de Inácio do lateral esquerdo. A semana de Jorge Jesus. Mas não tem ponta para onde se pega, porque estamos a falar. O jogo ficou 5-0 e de um jogo em que David Luiz teve muitas dificuldades, claro, para travar o melhor jogador do Porto na altura, Hulk. Este jogo não tem nada a ver com isso. Inácio, enfim, não deu muito ao Sporting, mas também não tirou particularmente em termos defensivos. Não está ligado ao marcador. Aliás, até foi um dos defesas que errou menos do lado do Sporting. Certíssimo. Portanto, não faz sentido, porque David Luiz foi um erro histórico que marcou muito essa goleada do Porto ao Benfica. Gonçalo Inácio foi uma má opção, efetivamente. Limitou a equipa no corredor esquerdo, mas longe de ter esse impacto todo no resultado, não é por aí. É por ser do lado esquerdo, se fosse um central, certíssimo. O meio campo, mas eu continuo a achar que, independentemente do erro garrafal do Israel no primeiro gol, é inadmissível ele colocar a bola a saltar para a posição. E até tinha tempo para executar, não foi propriamente uma jogada de tudo ou nada. O Porto não estava a pressionar alto e esse aspecto era muito importante para até o Israel tomar uma decisão mais consentânea com a bola que recebeu. Mas quem esteve manifestamente infeliz, e também aí eu creio que o facto de ser destro não beneficiou nada, foi o Diomande. Para mim foi claramente o elo mais fraco da equipa do Sporting e creio que não justificou jogar 60 minutos. Já demos aqui umas pinceladas de futuro de Futebol Clube do Porto e o jogo realizou-se horas depois das eleições do Futebol Clube do Porto, em que, como já disse, André Vilas Boas venceu e com uma percentagem de votos que diz muito sobre a vontade de mudança dos sócios. Rui, a partir de agora vamos todos assistir a uma, como também já disse, uma vida no Futebol Clube do Porto que será nova para todos nós, que não nos lembramos do que é ser, do que é Pinto da Costa, não haver Pinto da Costa no futebol português, como presidente do Futebol Clube do Porto e no futebol português, não é? Sim, eu tinha 5 anos quando Pinto da Costa tomou posse no Futebol Clube do Porto. Sei quem era Américo Sá, até mais por razões políticas do que por razões desportivas.
não o conheci como presidente do Futebol Clube do Porto. Agora, foi, se quisermos, o dia de ontem foi o primeiro dia do resto da vida do Futebol Clube do Porto, ou seja, há uma mudança que de forma contundente foi espelhada nas urnas. Tal como disse a semana passada, eu não tinha dúvidas que o André Vilas-Boas ia vencer as eleições. Confesso que apontaria para algo entre os 65% e os 70%, mesmo assim uma vitória esmagadora, mas 80% foi absolutamente brutal e mostrou claramente, e deixa-me frisar, a democracia por parte dos sócios do Futebol Clube do Porto e sobretudo o facto de terem aderido às urnas de forma maiúscula, batendo todos os recordes eleitorais. Quase 30 mil pessoas, incrível. Exatamente. E reparem que logo nas 3 primeiras horas já estavam praticamente, já 6 mil pessoas tinham votado. São números absolutamente impressionantes para um clube como o Futebol Clube do Porto. Agora, deixa-me dizer-te isto porque me parece importante. Para a história do clube, o Pinto da Costa será sempre o maior presidente da história do Futebol Clube do Porto, será sempre, quer para quem goste ou não do Futebol Clube do Porto, o maior presidente da história de todos os clubes em Portugal. Independentemente das coisas menos boas que ele fez, e são conhecidas, e não me vale a pena estar aqui a falar do apito dourado e de outro tipo de situações que aconteceram durante a década de 80 e de 90, mas a verdade é que ele mereceu o tributo que recebeu ontem, curiosamente ao minuto 43, sendo que para os adeptos era ao minuto 42, porque não utilizam a mesma regra que habitualmente, exatamente, foi ao minuto 43, creio que merecia um aplauso de pé por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto, até porque, digo, da maior parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto que eu conheço, votaram André Vilas-Boas, e conheço bastantes, votaram André Vilas-Boas, mas são pessoas que eu conheci ao longo dos anos como grandes defensores de Pinto da Costa e de todas as suas políticas. E aquilo que me parece importante foi aquilo que aconteceu no estádio do Dragão ao minuto 43, com o estádio a prestar uma salva de palmas a Pinto da Costa, como há muito não se ouvia, e isso também é importante. Agora, há um aspecto que me parece importante salientar da derrota de Pinto da Costa. Pinto da Costa, há 8 anos, quando venceu de forma contundente as eleições, não ligou muito àquilo que foi escrito, e devo salientar aqui um texto do Bruno Prata no Record, que me pareceu muito interessante na altura para ser pensado por parte do presidente do Futebol Clube do Porto, porque antevia o que veio a suceder no dia de sábado, mas sobretudo há 4 anos, quando Pinto da Costa ganha as eleições, mas os dois concorrentes, que convenhamos que em termos de dimensão mediática estão abaixo do Rato Mica e do Pato Donald, acabaram por ter 32% da votação. Isto significava que alguma coisa não estava bem. E a verdade é que André Vilas-Boas, passo a passo, foi-se preparando para este momento, e eu creio que o dia que marca claramente a mudança nesta equipa do Futebol Clube do Porto, no Clube Futebol Clube do Porto, é mais importante e é mais correto designar assim, é o dia 17 de janeiro, quando o André Vilas-Boas apresenta o seu projeto, e apresenta um projeto com cabeça, tronco e membros. E aquilo que me pareceu é que Pinto da Costa não estava preparado para um projeto tão forte, tão sólido, como o que André Vilas-Boas apresentou. Creio que grande parte do processo eleitoral de janeiro até abril foi marcado por uma campanha negativa por parte da agência de comunicação liderada por Cunha Vaz, e é importante referir isto, que foi a responsável pela campanha de Pinto da Costa. Cunha Vaz é um antigo diretor de comunicação de Vieira no Benfica, é um sportinguista conhecido, portanto está envolvido aqui em mais um processo negativo, porque a campanha do Futebol Clube do Porto de Pinto da Costa chegou a ser, em alguns momentos, inenarrável em relação a André Vilas-Boas. E André Vilas-Boas soube com muita calma, com muita fleuma, se calhar aquela fleuma britânica que lhe é reconhecido, não cair nesse jogo indecoroso de trocas de galhardetes absurdas. Soube respirar fundo quando surgiu o episódio Luís André, que é um episódio de agência de comunicação de terceiro mundista. Soube reagir a todos os ataques que lhe foram feitos, mas deixa-me aqui sublinhar algo que também passou um bocadinho ao lado, que foi o discurso de Marta Massada, que era um dos elementos novos da direção de Pinto da Costa, que no dia anterior às eleições elogiou a lista de André Vilas-Boas. E se o discurso fosse mais por aí, o discurso da candidatura de exatamente. Costa, talvez perdesse, mas se calhar não perdia por tanto.
Não perdia assim. E sobretudo a última semana foi todo um desespero completo. Todos nós sabemos que quer uma lista, quer a outra lista, fizeram sondagens. Eu não tenho acesso aos valores das sondagens, mas sei que as sondagens da lista de Vilas Boas davam uma vitória retumbante e daquilo que consegui saber, a vitória, a própria sondagem da lista de Pinto da Costa dava uma vitória a André Vilas Boas, não tão retumbante, mas a verdade é que a própria renovação de Sérgio Conceição em cima do joelho, a própria renovação de Francisco Conceição, com o facto até do Francisco Conceição já há mais de um mês ter completado os tais 25 jogos, tinham especificidades muito próprias, porque também continham jogos em dupla, se quisermos, abaixo dos 45 minutos de utilização. Foi tudo muito mal gerido, foi tudo muito gerido em cima do joelho e, sobretudo, houve ali uma coisa. Eu admito que se Pinto da Costa a 10 de janeiro ou a 15 de janeiro ou até mesmo a 17 ou 18 de janeiro tem dito que Sérgio Conceição iria ser o treinador do Futebol Clube do Porto pelos próximos 4 anos, poderia ter efeito nas eleições. Eu creio que não conseguiria dar a volta à vontade dos adeptos do Futebol Clube do Porto mudarem. Agora, quando apresenta a renovação a 2 dias das eleições, toda a gente que ia votar André Vilas Boas votou André Vilas Boas e provavelmente as pessoas que tinham dúvidas, e seriam muito poucas, entre votar entre Pinto da Costa e André Vilas Boas, independentemente da renovação de Sérgio Conceição, perceberam que houve erros de comunicação quer por parte de Sérgio Conceição, quer por parte de Pinto da Costa, e que aquela renovação em cima do joelho era uma manobra para tentar caçar votos em cima do joelho e acabaram por optar por André Vilas Boas. Parece-me que o crescimento de Pinto da Costa e o estatuto que obteve junto dos adeptos do Futebol Clube do Porto assentou, claro, na parte óbvia que são as conquistas, mas também num discurso que tinha aquele lado corrosivo, irónico, para os inimigos do Porto. E o que aconteceu ao longo desta campanha foi um ataque constante ao próprio portismo. E aqui podemos meter Pedroto, podemos meter Vilas Boas, podemos meter Jorge Costa também. Ou seja, passou a haver um ataque interno e os adeptos do Porto, como se viu, não toleraram essa mudança de Pinto da Costa. Agora, também me parece evidente que o que aconteceu aqui, e percebeu-se, quer no discurso de vitória de Vilas Boas, quer pelo que aconteceu no Estádio do Dragão no dia seguinte, no jogo com o Sporting, que mais do que haver aqui uma expulsão de Pinto da Costa, houve sim uma expulsão de quem rodeia Pinto da Costa e de quem estava a aconselhar Pinto da Costa, não propriamente da figura do presidente. Aliás, aquele discurso de o Porto está livre novamente não é dito por acaso do lado de André Vilas Boas. Portanto, diria que a campanha foi um ponto baixo no legado de Pinto da Costa, mas não um ponto que apague o sentimento dos adeptos do Porto por aquilo que Pinto da Costa fez ao longo dos muitos anos. Bem visível. Como se percebeu, a campanha acabou, agora voltou a ser Pinto da Costa. Já está, de certa forma, enfim, esquecido ou ultrapassado o que aconteceu na campanha. Mas não há a menor dúvida de que virar aquela sensação negativa de ataque constante para dentro do universo Porto foi o que fez Pinto da Costa perder as eleições. Não há qualquer dúvida sobre isso. Como analisámos aqui no episódio anterior, parece-me que de facto o Porto precisava de um tipo de comunicação, um tipo de gestão bem diferente do que vinha seguindo nos últimos anos. Se é Vilas Boas a figura certa, teremos de esperar para ver, obviamente, mas há aqui pelo menos algum tipo de projeto para o Porto aplicar nos próximos anos. Não sabemos também em que condições está realmente o clube. Vamos perceber isso daqui para a frente. Claro que sim. O projeto é inevitavelmente bom. Agora, volto a frisar o que disse no episódio passado. Tenho sérias dúvidas que André Vilas Boas consiga implementar tudo aquilo que prometeu nos próximos 4 anos. Acredito que terá que ser um projeto ainda a mais longo prazo. Agora, o Tomás, ainda há pouco a falar do Martim Fernandes, lançou uma semente para o futuro do Futebol Clube do Porto. E eu creio que a construção do plantel do Futebol Clube do Porto para a próxima época, e adivinhamos desde já que não será difícil prever que o Futebol Clube do Porto tenha acesso à Champions, porque já é uma inevitabilidade. E apertado pelo fair play, não é? Exatamente, e apertado pelo fair play. Depois há determinado tipo de acontecimentos que nós vamos ter que perceber a fundo, e só com a entrada de André Vilas Boas a partir de 12 de maio iremos perceber quão fundo é o passivo do Futebol Clube do Porto, quão fundas são as dívidas do Futebol Clube do Porto, quão fundos são os negócios que foram feitos, não só por Pinto da Costa, mas como tu disseste muito bem, por toda a entourage à sua volta, que até tem
muito sinceramente, muita culpa nesta forma como o Pinto da Costa acabou por sair no dia das eleições pela porta da garagem. Os resultados e dos erros de arbitragem eram de Vilas Boas. Isso é inenarrável. Sim, que é uma coisa absolutamente inacreditável e inaceitável. Isto faz parte de um processo de comunicação absolutamente, eu diria, medíocre, para não ser mais profundo. E a verdade é que, volto a frisar, esta comunicação foi feita por alguém externo ao Futebol Clube do Porto. Foi feita pelo Departamento de Comunicação de Cunha Vaz, não pelo Departamento de Comunicação do Futebol Clube do Porto, como não faria sentido nenhum que tal acontecesse, porque tem que servir o Futebol Clube do Porto, e servir o Futebol Clube do Porto não é servir o candidato Pinto da Costa, e ainda bem que isso aconteceu. Agora, vamos ver qual é a verdadeira situação financeira do Futebol Clube do Porto. Acredito que André Vilas-Boas tomará todas as necessárias entouragens em relação a toda essa situação, para saber em que plano está o Futebol Clube do Porto neste momento, e a partir daí construir algo. E esse construir algo, obviamente, vai ter que passar pelo robustecimento da política de futebol do Futebol Clube do Porto. Por isso mesmo, há um diretor de futebol, Jorge Costa, que tem toda a mística do Futebol Clube do Porto e é alguém que quis sempre ocupar essa função, mais até do que a de treinador. Há um diretor desportivo, António Bizarreta, que tem conhecimento no futebol europeu e mundial. Vamos lá ver como é que vai funcionar sem muito dinheiro para gastar, à partida, não é? Exatamente. É esse um ponto crucial, é que as grandes aquisições de António Bizarreta foram feitas num primeiro mercado, e o Futebol Clube do Porto não vai ter acesso, se calhar, nem ao primeiro mercado, isso definitivamente não vai ter, nem a um segundo mercado. Veremos como é que ele vai trabalhar no terceiro mercado. Ele no Atlético de Bilbao fez boas aquisições dentro, obviamente, de um universo muito restrito, que era o universo basco, mas em termos de Barcelona e em termos de Marselha, as aquisições mais certeiras foram em primeiros e segundos mercados, e até no Barcelona, que é o exemplo mais, se quiseres, mais forte, teve alguns flops que contratou, nomeadamente o Douglas, que passou pelo Benfica, ou até o caso do Vermaelen, não tanto pela qualidade futebolística do jogador, mas por ter chegado com uma lesão, e isso depois teve um desenvolvimento. Mas sobretudo também aqui, e esse ponto parece-me determinante em termos daquilo que foi o projeto Vilas Boas, é também a ocupação de um lugar a nível do scouting. Quem é que virá coordenar o scouting do Futebol Clube do Porto? Parece-me muito importante, e sobretudo robustecer aquilo que é a formação do Futebol Clube do Porto. Martim Fernandes é um exemplo, Rodrigo Mora, que nós já falamos aqui imensas vezes, é outro exemplo de um jogador que está muito próximo de estar a atingir o nível de até poder já somar até ao final desta temporada minutos na equipa A. Creio que não seria injusto isso acontecer, e até seria positivo para o futuro do Futebol Clube do Porto, mas há mais jogadores que podem surgir a breve prazo, a médio prazo, na equipa principal do Futebol Clube do Porto, nas suas diferentes equipas. Voltando a frisar um aspecto, é certo que o Futebol Clube do Porto chegou com uma equipa que é maioritariamente a sua equipa B na atualidade às meias finais da Youth League. Eu creio que o Futebol Clube do Porto era a melhor equipa da Youth League e que tinha todas as condições para vencer a Youth League, mas a verdade é que, se olharmos para aquilo que é o Campeonato Nacional de Júniores, de Juvenis e de Iniciados, o Futebol Clube do Porto está longíssimo dos primeiros lugares da tabela classificativa, na maior parte dos casos até a mais de 10 pontos dos líderes dos campeonatos. Fechando este capítulo Futebol Clube do Porto, vamos agora ao Benfica Sporting Clube Braga, um jogo em que os encarnados até estiveram em desvantagem, dando depois a volta na segunda parte, vencendo por 3-1. Tomás, Schmidt deixou Carreiras e Coxo no banco depois das boas exibições que ambos fizeram em Faro, e o certo é que o Benfica só dá a volta com os dois em campo na segunda parte. Sim, e não podemos também esquecer o papel de Marcos Leonardo, que é a grande figura desta reviravolta e que é o avançado mais clínico do Benfica, que tem mais pinta de sem matador. Dúvida. Não há qualquer muito dúvida eficaz sobre isso. Exatamente. E já poderia estar também num processo acelerado de mais afirmação, não é? para a próxima temporada, porque deveria ser esse o objetivo do Benfica, preparar, acelerar processos em função da próxima temporada, porque faltam 3 jogos, enfim, pode acontecer ainda uma hecatombe, mas à partida o Sporting, com os jogos que tem na mão, poderá ser campeão, e o Benfica já deveria estar também a olhar para o futuro, e esse futuro, ao que tudo indica, será feito com Roger Schmidt. Não tivemos nenhuma indicação de que será o contrário. Portanto, nesse sentido, e Rafa está em final de contrato, por exemplo, haveria aqui a oportunidade para dar sequência a Coxo naquela posição de médio por trás de Artur Cabral, também para fortalecer o jogo interior do Benfica, que foi muito pobre durante esta partida, também porque o Braga, mais depois de se colocar em vantagem,
fechou-se muito atrás, com o bloco muito baixo, e teve um excelente papel dos médios, Chernobyl na recuperação de bola, e também de João Moutinho, que foi gigantesco. Depois, eu diria, Tomás, e não sei se concordas comigo, que na primeira parte o jogo interior do Benfica foi paupérrimo. Sim, e na segunda não foi muito melhor. Não foi. Mas até curiosamente o Carreras contribui para que a equipa melhore até o jogo interior. Exatamente, era aí que eu ia chegar. O lado esquerdo, também com Carreras, que tinha feito uma boa exibição em Faro, poderia ser alimentado com continuidade, e agora lesionou-se, portanto vamos lá ver como é que Roger Schmidt vai aqui arrumar as laterais. Se Austin como lateral direito, Carreras como lateral esquerdo. Poderá haver agora não precisamos de bola de cristal. Essa oportunidade para Carreras afirmar-se e ter minutos em sequência. E atenção, porque por vezes esquecemos isto. Um jogador fazer um jogo bom, mas depois estar 3 de fora, castra, prejudica a afirmação. A afirmação vem com sequência, com continuidade e com confiança da parte do treinador. E é essa oportunidade que Schmidt não agarrou. E até juntaria Tomás, deixa-me só adicionar-te uma coisa em relação ao Carreras, e creio que concordarás comigo. O Benfica tem uma ação tem uma opção de compra para acionar. A melhor forma de tu acionares a tua opção de compra é colocares o jogador a jogar de forma continuada, sobretudo agora numa altura em que o Benfica... o valor para a próxima época. Exatamente, tem o segundo lugar absolutamente garantido, poderá até ter acesso direto às Champions, o que seria um jackpot tremendo para a equipa do Benfica e para o futebol português, é bom referir. E é óbvio que faz todo sentido, e sobretudo depois da exibição do Carreras diante do Farense, e até não vou recuar mais, porque podia recuar mais, mas agora faz todo sentido o Carreras jogar, e até te digo, em alguns jogos destes 3 que faltam, eu admitiria, e acho que seria importante para o futuro do Benfica, que o Diogo Spencer fosse utilizado como lateral direito. Também seria uma excelente ideia, embora o Benfica neste momento tenha de considerar a hipótese de contratar um lateral titular, não apenas um lateral suplente para a direita, porque fez uma época cheia de lesões, com um rendimento muito intermitente, uma coisa mais baixo do que alto. Sim, mais baixo do que alto, e portanto o Benfica tem de considerar esta aposta em Alexander Bach como titular absoluto da lateral direita. Juntaria ainda outro caso, que é o de Otamendi. Neste momento é muito difícil de justificar a titularidade de Otamendi, a não ser pelo estatuto de capitão e de campeão mundial do argentino. Mais uma entrada à queima. São sucessivas estas abordagens de Otamendi, aqui mais uma vez dando origem a um golo, aliás, do adversário, com muito mérito de Álvaro Jaló na forma como ultrapassa o jogador argentino. E repara, Tomás, que logo a seguir o Sporting de Braga tem a hipótese de fazer o 2-0, e é mais uma vez um mau posicionamento do Otamendi a permitir a finalização. É uma defesa incrível do Trubin. Eu creio que é um passe do Moutinho a isolar o Jaló. Picar exatamente, por cima dos centrais do Benfica. Moutinho, que foi o melhor jogador do Braga, com muita facilidade na distribuição, também porque a pressão não funcionou devidamente, particularmente era o João Mário que tinha que ir sobre ele Moutinho, e foi muito mais confortável. Teve muito à vontade João Moutinho. O Braga na primeira parte teve alguma qualidade com bola, conseguiu algumas ligações até para Ricardo Horta poder finalizar. Há uma defesa de Trubin, remate de Ricardo Horta, mas geriu a vantagem de forma muito conservadora. O jogo ainda era longo e o Braga abdicou de jogar no ataque. Muito cedo. Exatamente. Só com a entrada de Bruma é que dá um teve sinal ali algum tipo de rasgo. O Benfica teve muitas dificuldades para furar a organização defensiva do Braga. Até diria, foi um dos jogos mais consistentes do Braga nesse sentido, mas com um posicionamento muito cauteloso. Os centrais estavam a jogar muito baixos, os médios estavam a jogar muito perto dos centrais, portanto o Braga estava protegido nesse sentido, e o Benfica levava para o jogo exterior, onde conseguiu algumas combinações interessantes entre Auschwitz e Neres, particularmente, até mais na primeira parte do que na segunda. E depois, atenção aos cruzamentos de Di Maria, que na primeira parte foram a principal ameaça para a defesa do Braga, e note-se que o 2-1 vem precisamente de um cruzamento de Di Maria à esquerda. E essa troca tem sido várias vezes vantajosa para o Benfica. Di Maria à esquerda e Neres mais no corredor direito. Eu diria sempre vantajosa, que não está a ser devidamente aproveitada. Sim, essa proatividade vem da vontade de Di Maria muito mais do que do treinador. E só uma nota, é que o Braga, depois de sofrer um 1, já tentou jogar um bocadinho mais, assumir um posicionamento mais agressivo. E a partir daí também deu, por vezes, algum espaço para o Benfica acelerar o jogo. E o lance do 2-1 é paradigmático. Coxo com todo o à vontade, Di Maria cruza, e Neres ataca o segundo posto, a defesa do Braga estava exposta e cai assim o 2-1. É uma vitória justa do Benfica, mas mais uma vez com uma exibição coletivamente pouco convincente, e sobretudo com o empurrar para a frente da afirmação de certos jogadores que poderiam ser importantes e podem ser importantes no futuro do Benfica. Rui, queres aflorar um bocadinho isto e pedir isso, falaste do Spencer, mas já aqui basta o caso do Otamendi e do próprio Rafa, que mais uma vez
faz uma época a descer, não é? Do meu ponto de vista, nesta altura, e pensando, o Benfica tem que pensar no seu futuro, não é no imediato. O Sporting, o Benfica já não vai ser campeão nacional, ou seja, se o Benfica for campeão nacional é porque o Sporting teve uma hecatombe absurda, que não vai acontecer, obviamente. Mas aquilo que me parece importante é que o Benfica já nesta altura, ou seja, já neste jogo diante do Sporting de Braga, já devia estar a pensar no futuro um bocadinho na linha do que aconteceu diante do Farense. Portanto, Cockchu devia jogar no lugar de Rafa, porque Rafa está numa fase claramente de apagão e está em final de contrato, não é um jogador que contará para o futuro do Benfica, e também, do meu ponto de vista, faz sentido, ou se quiseres não faz sentido, continuar a pensar em Oshens como um tapa-buracos desta equipa do Benfica, ou seja, na preparação do plantel da próxima época, eu espero que o Oshens seja considerado como um jogador de meio campo, seja como médio centro, seja como médio esquerdo, e não como um tapa-buracos que vai jogar a época toda a lateral esquerdo ou a lateral direito. Isso não faz qualquer sentido. Portanto, aquilo que me fazia sentido é que o Carreras e o Cockchu tivessem sido titulares. O Carreras como lateral esquerdo, o Cockchu como a segundo avançado, que faz muito mais o papel, muitas vezes, de terceiro médio, do que acontece com o Rafa, e até fazia sentido na forma como enfrentaria um Sporting de Braga que teve um ligeiro ajuste estrutural ao colocar o Chernobyl com o Salazar e João Moutinho na zona central do meio-campo, e deslocando o Ricardo Horta para um dos corredores laterais, nomeadamente o esquerdo, abdicando do Bruma. Eu creio que o Tomás tocou num ponto essencial. A equipa do Sporting de Braga acabou por ser a melhor equipa na primeira parte do jogo, principalmente até ao momento em que se colocou em vantagem. Foi um Benfica sempre dependente do jogo exterior e principalmente dos cruzamentos de Di Maria, contra um Sporting de Braga que procurou jogar no campo todo, teve um João Moutinho a um nível muito alto e depois, sobretudo, foi capaz de criar desequilíbrios com os movimentos em diagonal do Álvaro de Jaló. Fez 1-0, esteve perto de fazer o 2-0, aí Trubin a ter uma defesa muito importante. O Tomás já tinha tocado que antes do 1-0 há uma grande oportunidade também para a equipa do Sporting de Braga, que é o remate do Ricardo Horta com uma nova parada do Trubin, e a verdade é que o Benfica na primeira parte tem duas grandes oportunidades, ambas a partir de cruzamentos de Di Maria, um da esquerda e outro da direita, com o Arthur Cabral a enviar uma bola ao ferro e o Oshens ao segundo posto a falhar a definição, naquele que poderia até ter levado o Benfica para o intervalo com uma vantagem no 1-0, porque foi a última oportunidade da primeira parte. Na segunda parte, eu concordo inteiramente com o Tomás. A equipa do Sporting de Braga recuou demasiado as suas linhas. Foi preciso, digamos que o Benfica chegar ao golo da igualdade para o Sporting de Braga mudar de atitude competitiva, mas também temos que olhar honestamente para aquilo que foi o jogo, e do minuto 45 até o minuto 71 do golo do Benfica, ou do golo do empate, o Benfica criou muito pouco e causou muito pouco perigo para a baliza de Mateus, e isso é algo preocupante. Como também, do meu ponto de vista, é preocupante num jogo em que o Benfica passou grande parte do tempo em ataque posicional, marcar 2 golos na sequência de lances de bola parada e outro golo num lance em campo aberto, já muito bem definido pelo Tomás, com a abertura do Cockchu a buscar o Di Maria no corredor esquerdo, mas salientar que o lance começa com uma recuperação do Carreras na sua defesa, verticaliza para o João Mário verticaliza para o Cockchu, e depois sim, Cockchu busca o Di Maria no corredor esquerdo, e depois há aquele centro absolutamente cirúrgico ao segundo posto, com o Neres a aparecer de cabeça, o que não é muito habitual no extremo brasileiro, mas a explorar as costas do Borja e sobretudo o mau posicionamento do Niakate na defesa do cruzamento, porque acaba por colocar o Neres em jogo. A vitória do Benfica, e na o 3-1 obviamente na sequência do lançamento lateral do Carreras, com Marcos Leonardo, com a ajuda também dos ressaltos a passar pelos 2 defesas do Sporting de Braga, e a marcar o 3-1 final, mas cá está, isto mostra, e voltamos a um ponto que me parece importante, qual é o sentido de aos 90+6 o Roger Schmidt abdicar do Neres e do Di Maria para colocar o Rolaiser e o Tiago Gouveia? O que é que vai acrescentar um minuto em campo a estes jogadores? Não vai acrescentar não ganha plantel, acima nada. de tudo, não é? Sem dúvida nenhuma. Ele tem que dar minutos a estes jogadores, tem que os colocar como titulares, como aconteceu com o caso do Tiago Gouveia em Faro. O Rolaiser tem que fazer um jogo a titular até ao final da época, pelo menos, porque o Benfica tem que preparar a próxima época. Aqui a ideia que fica é que a gestão é de esforço, é uma gestão de esforço, certíssimo, e não no sentido de cuidar rendimento e de minimamente ajudar a estou equipa completamente a jogar de acordo melhor contigo. E ganhando opções para o plantel. Sem dúvida alguma, Tomás, sem dúvida alguma. E espero, muito sinceramente, com estes 270 minutos que faltam de temporada para o Benfica, que o Roger Schmidt definitivamente acorde, deixe estes episódios em relação aos adeptos de parte
e sobretudo se preocupa em trabalhar a equipa, porque volto a frisar, se há algo que marca esta temporada do Benfica, e há várias coisas que marcam, do meu ponto de vista é o pouco trabalho que se notou a nível do modelo de jogo por parte do treinador e uma inaptidão quase esdrúxula para fazer ajustes estratégicos em função do adversário, nomeadamente nos jogos de maior grau de dificuldade. Na revianga desta semana temos aqui uma miríade de temas que iríamos tratar. Íamos começar até pela segunda liga, porque não só de primeira liga vive o homem, e com o trabalho de Tiago Margarido à frente do Nacional da Madeira, que começa a cheirar a promoção e o regresso. Exatamente, e o regresso à primeira liga. Vamos ter equipas insulares da primeira liga para o ano, isso é uma certeza. Seguramente. Tomás, não sei se queres começar pelo Tiago Margarido, que começa nesta altura a subir muito e a candidatar-se. Treinador muito jovem. Para quem não se recorda, foi o treinador que eliminou o Sporting pelo Varzim na Taça de Portugal na época passada. E acaba por dar um salto na carreira e está a provar que é um salto merecido. É um treinador ainda muito jovem e que neste Nacional conseguiu montar uma máquina ofensiva. Tem uma vantagem larga de golos marcados para quem vem atrás, e estamos a falar de uma equipa que nem lidera o campeonato. O líder neste momento é o Santa Clara. O Nacional está nessa luta pela subida. Vamos lá ver se consegue ficar à frente do AVS, que ainda tem um jogo para jogar. Ainda há o Marítimo que está na perseguição e, portanto, em 3 jornadas também pode recuperar terreno. Mas o Nacional, em termos de futebol jogado, tem sido de facto uma das melhores equipas desta segunda liga. É uma equipa que atrai muito por dentro e depois serve os extremos. É uma equipa com extremos perigosos, sobretudo o Gustavo, que é um avançado que rompe em diagonais desde a direita, ataca zonas de finalização e tem muita frieza como finalizador. Também assiste muito, atenção. Depois, como ponta de lança, está um jogador mais de apoio propriamente do que um finalizador incrível, que é o Chucho Ramírez, que também tinha jogado. Algo que ninguém percebeu no Marítimo na época passada, o que estás a dizer, Tomás. Exatamente, o Chucho Ramírez, que é um avançado com algumas qualidades até na ligação e depois a atacar cruzamentos. Exatamente. O Nacional consegue trabalhar essas jogadas por fora. Não esquecendo, por exemplo, um jogador que é Carlos Daniel, um médio ofensivo que trata bastante bem a bola. Segundo avançado, médio ofensivo, exatamente. Dentro da estrutura de 4-2-3-1 é uma equipe que, através da velocidade, da verticalidade dos extremos, consegue depois criar situações de finalização. E não é por acaso que está com tantos golos marcados, não tendo nem de perto nem de longe um plantel com a mais-valia individual que tem equipas como o Marítimo, como o Santa Clara, sobretudo estas duas. O próprio AVS, embora dependa muito de Nené, já falámos aqui desse tema. Claro que sim. Mas de facto é uma ideia de jogo muito positiva. Verdade, e há equipas que estão no meio da tabela, Tomás, que têm plantéis com mais valor, e falo por exemplo do Passos Ferreira, do que o Nacional. É um trabalho notável absurdo, do Tiago Margarido. Em termos de qualidade individual, pelo contrário, é mais uma ideia de jogo bem construída, que valoriza as principais peças e que tem de facto essa astúcia, esta agressividade dos extremos, que tem sido absolutamente decisiva nas aspirações do Nacional. O Iti é um jogador já conhecido, mas atenção ao Gustavo, o tal extremo direito, que pode bem chegar a outros patamares. Deixa-me só, em relação ao que o Tomás disse, completamente de acordo, gostava de sublinhar o papel dos dois médios centro, porque deu um acasalamento muito bom entre o Danilovic, que é um jogador mais físico, mas também com alguma qualidade de passe, mas sobretudo o Luís Esteves, que é um jogador que merece Primeira Liga, é um jogador com um perfume técnico muito interessante e com uma qualidade de passe muito importante, e tal como tu disseste, e muito bem, parte muitas vezes destes médios a capacidade de servir os corredores laterais, porque há um aspecto que é indissociável desta equipa do Nacional, é que a defesa não é uma defesa com capacidade, e estou a falar não da organização defensiva, ou seja, não do processo do treinador, bem pelo contrário, mas sobretudo em termos de qualidade individual, esta defesa tem problemas até, diria, gritantes em alguns jogadores que Tiago Margarido tem conseguido disfarçar de forma absolutamente notável. É certo que é a sexta defesa menos batida, portanto está longe de estar entre as melhores, mas a verdade é que para a qualidade de plantel que tem, nomeadamente a nível de defesas, o guarda-redes é um guarda-redes até bastante interessante, mas para o nível de qualidade dos defesas que tem, está a ser uma temporada notável. O Nacional tem um caminho que eu diria que não é muito difícil até ao final da temporada, recebe o Futebol Clube do Porto B, vai jogar com um Tondela que mudou de treinador e portanto já está com a temporada mais ou menos resolvida, porque o Tosé Marreco acabou por ir para o Gil Vicente, e depois acaba o campeonato com o Mafra também tranquilo a jogar em casa. Não é impossível que termine nas 2 primeiras posições.
Exatamente. Agora, há um aspecto que não deixa de ser curioso, é que a segunda liga não é um campeonato com as características similares à primeira liga, ou seja, muitas vezes há surpresas neste tipo de jornadas, e reparemos que o AVS, com toda a força que estava e pujança que estava, na passada quarta-feira jogou diante do Futebol Clube do Porto B em casa e perdeu 2-0. E este jogo com o Paços de Ferreira fora é bastante perigoso. Sem dúvida nenhuma. E há aqui, tal como disseste e muito bem, o Marítimo que está à espreita, seja para o terceiro lugar que vale o play-off, e atenção ao AVS nesse aspecto, porque o AVS tem um jogo em atraso e se não o ganhar fica numa situação complicada até em relação à questão do Marítimo, que está com 57 pontos, e cá está, o Marítimo está à espreita, ainda que me pareça, face ao investimento, face ao plantel que tem, foi a maior desilusão da temporada juntamente com o Paços de Ferreira. Só uma nota para fecharmos este tema nacional, para a experiência de certos jogadores que são bem conhecidos de grande parte dos ouvintes. André Sousa, um médio canhoto também com um longo percurso, e claro, João Aurélio, que é uma instituição do Nacional, lateral também um direito. jogador veterano já, mas ainda com algum protagonismo. Da segunda liga saltamos para a primeira liga. Esta jornada houve um golo que vocês gostariam de falar, porque é um golo fantástico do Tomás Jandal do Vitória, numa vitória também muito importante de frente ao Boa Vista que está cada vez mais aflito, mas o jogo vale por aquele golo fantástico do Tomás. Tomás Jandal é um dos produtos maiores da Liga Revelação, convém não esquecer isto. É um jogador que começou a destacar-se nesse sentido, teve uma lesão muito grave que atrasou o percurso, mas está aqui um médio de excelência. Até diria que se fosse de outro país poderia ser um bocadinho mais valorizado. Quero dizer com isto que é um jogador que, a meu ver, tem mais potencial ainda e poderia até, no limite, chegar a uma seleção nacional. Agora, e não só há optar muito... pela nacionalidade austríaca, olha que eu não sei. É isso mesmo, é que, como se sabe, há muitos médios na seleção portuguesa, e ainda por cima jogando no Vitória, obviamente é um caminho mais difícil, claro que sim, para o Tomás Jandal, mas está a fazer uma época absolutamente sensacional, como médio construtor com o pé esquerdo, também a marcar golos como este, espetacular, por vezes a foi assumir a algo que bola ele parada. cresceu muito esta temporada em termos de campeonato profissional, porque ele na Liga Revelação já era um jogador com muita capacidade de remate e até marcava bolas paradas e tinha muitos golos. E esta época também marcou algumas. Sem dúvida. Quer grandes qualidades, quer livros diretos. Exatamente. Destaca-se a vertente construtor, mas não só. Tem vindo também a ser um jogador cada vez mais nuclear na manobra do Vitória, enquanto recuperador. É um jogador inteligente na ocupação dos espaços, como médio 6, à frente da defesa. Portanto, é de facto um jogador que teve uma trajetória ascendente, chegou onde devia chegar, isto é, à primeira equipa do Vitória, sendo uma das figuras, a meu ver, do plantel vitoriano. Portanto, é também um sinal para que o Vitória continue a apostar na formação e a valorizar este tipo de jogadores. É um dos pontos altos. Não sei se Tomás Jandal será aproveitado pelo Vitória ou se a intenção é vendê-lo para outros patamares. Agora, tem de ficar a lição. Se é para vender, então que seja vendido por valores consentâneos com a própria qualidade do jogador. Certíssimo. Porque isso nem sempre tem acontecido nos últimos anos do Vitória. E se o clube quer dar um salto para estar mais perto do Braga, para cimentar este lugar de quinto clube no futebol português, tem de ser uma equipa a vender melhor e a utilizar esse dinheiro para melhorar o plantel. E isso, de facto, não tem acontecido sempre. E é um jogador que encarna toda a mística do Vitória e com isso também tem uma aproximação dos adeptos fantástica, porque é um jogador formado nas escolas do Vitória, um jogador que foi subindo de grau a degrau, é um jogador com uma qualidade acima da média. Felizmente, à semelhança do Daniel Bragança, conseguiu superar uma lesão gravíssima que o afastou dos relevados praticamente um ano, mas o Tomás tocou nos pontos essenciais. Ele, para além de ser um médio construtor, e esse aspecto é o aspecto nuclear quando vemos o Tomás Jandal jogar, ele melhorou em termos de agressividade do ponto de vista defensivo, em termos de recuperação de bola, e está cada vez mais a sentir-se neste nível profissional mais confiante, ou seja, já é um jogador que aparece em zonas de finalização sem qualquer receio, sem dúvida contando também com os equilíbrios que o treinador proporciona, e é para mim, provavelmente, depois de Jota Silva, a maior figura da temporada da equipa do Vitória. E por fim, para fechar a revienga, Rui, e acho que todos nós queríamos deixar aqui o nosso viva, o nosso saravá ao Miguel Maga do Penafiel, por no dia 25 de Abril e no estádio 25 de Abril, ou melhor, não no estádio 25 de Abril, mas o Penafiel joga no estádio 25 de Abril, ter deixado todo o país, no final do Leiria Penafiel, a mensagem inicial inteira e limpa que todos nós precisamos sobre a liberdade.
Sem dúvida, esse ponto é essencial e, sobretudo, é bom que tenha acontecido no dia 25 de Abril, é bom que tenha acontecido no futebol, porque muitas vezes o futebol é colocado de parte neste tipo de situação, porque é muitas vezes encarado como algo menor, o que é totalmente equivocado. Obviamente que não é a coisa mais importante das nossas vidas, bem pelo contrário, mas a verdade é que foi muito importante que o Miguel Maga passasse aquela mensagem que se estava a expressar em liberdade graças ao 25 de Abril, graças à Revolução dos Escravos. Eu creio que, e não quero entrar aqui obviamente no panorama do Geração 70 ou do Geração 80, podcasts altamente recomendáveis do Expresso, mas a verdade é que, sobretudo a minha geração e depois as gerações posteriores em que vocês estão incluídos, eu creio que não souberam, tiveram a infelicidade, sobretudo a nível escolar, do 25 de Abril não ser tratado da forma como devia. Eu dou-vos o meu exemplo durante todo o meu percurso académico, seja a nível do secundário, seja a nível superior, eu nunca estudei o 25 de Abril, ou seja, o 25 de Abril era o último tema dos livros de história, e eu estou a falar aqui nomeadamente do ensino secundário, e já não havia tempo para se falar sobre o 25 de Abril. E eu creio que muito daquilo que está a acontecer hoje em dia em Portugal passou exatamente por isso, por um equívoco em relação ao 25 de Abril. Estas gerações que eu pertenço, a que depois vocês pertencem, e ainda há uma que está no meio de nós e que são posteriores também a nós, tinham que saber mais sobre o 25 de Abril, e é importante que do futebol também venha essa mensagem, e é importante que o Miguel Maga tenha sabido transmitir de forma tão soberba. É certo que pouca gente estaria a ver o jogo do Penafiel naquela altura, mas as redes sociais fizeram o favor de tornar... É um futebol consciente que vemos lá fora muitas vezes, mas não vemos por cá, normalmente. Sem dúvida nenhuma. Um futebol consciente que, curiosamente, na Bundesliga 2 está praticamente a chegar à Bundesliga 1 com a subida do São Paulo. Vamos agora, depois desta mensagem que eu subscrevo totalmente e agradeço também aqui da minha parte ao Miguel Maga, que é um jovem de 25 anos ainda por cima. Verdade. Nesta fase tão complicada, tendo em conta a subida da extrema-direita em Portugal, por ter deixado esta mensagem que correu e passou para tanta gente, e isso é muito importante, vinda lá está do futebol, que gostamos muito, ou muita gente gosta de pensar que do futebol não podem vir mensagens políticas. Ela chegou. Exatamente. E da melhor maneira possível. Vamos passar agora para o Totti ou Tote. Tomás, trazes aqui mais um filho desse gigante viveiro de treinadores que é o País Basco. É mais um Basco, Andoni Iraola. E imagine-se a dificuldade de treinar na Premier League e a quantidade de treinadores brilhantes ou de muita qualidade na Premier League. E há 3 bascos. Exatamente. É a Maria, está a fazer um percurso extraordinário. Arteta, enfim, dispensa qualquer tipo de adjetivos. E Iraola, que é aquele menos conhecido, fez um trabalho notável no Raio Vallecano, saltou para um Bournemouth, que já disse, o dono do clube quer ser uma espécie de Brighton para o futuro, quer chegar à Europa futuramente, e de facto houve aqui uma injeção de competitividade com a chegada de Andoni Iraola, um treinador que joga sempre, ou quase sempre, num 4-4-2, 4-2-3-1, e a partir daí imprime um estilo muito basco, com uma pressão muito agressiva no meio campo contrário, a condicionar a construção do adversário, muitas vezes com marcação individual até. Isso mesmo. E depois, sempre que recupera a bola, chega à baliza adversária em poucos toques. É essa a intenção principal de Andoni Iraola. O Bournemouth, claro, tem como estrela Dominic Solanke, um jogador que também fez aquele percurso de brilhantismo nas camadas jovens, depois uma demora em afirmar-se no futebol profissional, mas chegou lá por outra via. Tirando Oli Watkins, parece-me que é o melhor avançado da Premier League nesta temporada. Concordo inteiramente. Porque também joga muito bem fora da área, não é apenas um marcador de golos, é um jogador que liga muito bem a equipa naquela posição de avançado. Atenção à segunda linha, porque tem jogadores muito adequados para o estilo de Iraola, extremos como Kluivert, o filho, obviamente, como Sinisterra, como Semenyo, que é um avançado ganês que parte da ala e ataca as zonas de finalização. E depois, as intenções de Iraola também são colocadas em prática pelo perfil dos médios. Um jogador como Ryan Christie, que é um transportador, mas também um excelente jogador ao nível do passe, que jogava mais à frente noutras alturas, e agora joga na dupla de meio campo. Portanto, há aqui intenções bem vincadas de Iraola, não esquecendo a qualidade que o Bournemouth encontrou no mercado. Porque contratou, por exemplo, Kerkez, um jogador que foi alvo do Benfica,
contratou, não nesta época, mas anteriormente, centrais como Senesi e Zabarni, e deixa-me aproveitar para fazer um destaque a Senesi. Para mim é um dos melhores centrais da Europa, um jogador com uma qualidade absurda na construção, mas que também é influente na antecipação, em campo aberto, tem argumentos, na bola parada ofensiva também, portanto, ainda bem que o para um nível superior ao Bournemouth. Para um nível muito superior ao do Bournemouth. Podia jogar facilmente noutra equipa. No fundo há aqui jogadores de muita qualidade, mas houve um salto na ambição do clube. E Iraola foi de facto a escolha certa. Atenção também à paciência revelada, porque teve 9 jogos de Premier League sem qualquer vitória. E ainda assim a equipa foi depois capaz de dar a volta. Houve paciência dos adeptos e da direção para que Iraola começasse a fazer essa transformação. E a verdade é que o Bournemouth fez o recorde de pontos na Premier League e ainda faltam algumas jornadas. Faltam 3, não é? Não, e destacar um aspecto que eu acho muito curioso na carreira do Iraola, o que mostra que podes chegar à Premier League se trabalhares para o fazer. Ou seja, a carreira do Iraola como treinador começa no EK Larnaca, portanto... Foi à volta. Exatamente. Ele passa do EK Larnaca para o Mirandês. Depois tem o grande trabalho no Raio Vallecano. É um trabalho absolutamente notável que o catapultou para a Premier League. Mas cá está, é a tal capacidade de um treinador com uma ideia de jogo bem vincada, com um modelo de jogo bem vincado, que não abdica das suas ideias e consegue ter protagonismo numa Premier League muito difícil. Ele não tem um grande plantel, mas sobretudo tem uma ideia de jogo e tem jogadores consentâneos com essa ideia de jogo que ele perfilha. Gosto muito, tal como o Tomás, da dupla de centrais, particularmente do Senesi, que eu acho que está no nível superior. Como ele opta normalmente mais pelo 4-2-3-1 e em alguns momentos até utilizou o Kluivert como segundo avançado, fiquei curioso também para perceber como é que ele iria integrar o Enes Unal, que, como se recordarão, era o alvo do Benfica. Pode ser já a preparar uma venda de Solanke, quem sabe? Exatamente, mas no último jogo como sabia que ias escolher este jogo, há bocadinho ainda tive a oportunidade de espreitar o resumo do jogo contra o Brighton e curiosamente, pela primeira vez, creio, que eu ainda fui espreitar e procurar esse dado, o Enes Unal e o Solanke jogaram de início como dupla de ataque titular e foi bastante interessante ver a forma como os dois conseguiram, até pelo perfil de ambos, conseguiram acasalar muito bem no ataque, sem dúvida nenhuma. Dois avançados móveis e que sabem jogar. Isso mesmo. Deixa-me lançar também o nome de Alex Scott, um dos novos médios do futebol inglês. Justíssimo, médio absolutamente fantástico. Entre Alex Scott e Adam Wharton, os médios centro-ingleses estão aí a aparecer para o futuro. Vamos agora para o teatro dos sonhos. Estas semanas são sempre semanas em que há sempre possibilidade de uma consagração e este domingo foi a vez do PSG, sem grande surpresa, mas foi campeão. Quem diria? Foi que exatamente. Ninguém estava à espera, campeão no sofá depois do tropeção do Mónaco, mas é o primeiro título de Luís Henrique e com uma participação interessante também dos portugueses. Sem dúvida. Do plantel. Nuno Mendes voltou há pouco tempo, como se sabe, mas Vitinha foi uma das estrelas do campeonato. E aqui, mais do que analisar propriamente a discussão do título, importa analisar a mudança do projeto PSG. E a mudança passa essencialmente pela procura de uma base francesa e jovem para o futuro. E se Luís Campos foi muito criticado na época anterior pelo trabalho que tinha feito no mercado, aqui merece todos os elogios. O PSG gastou bastante dinheiro, mas contratou alvos cirúrgicos, melhorou o plantel e, sobretudo, houve um acasalamento muito próximo entre o que Luís Henrique defende e quer aplicar e o plantel do PSG. Portanto, nesta altura, já não é aquela equipa de estrelas muito desgarrada, onde o fio do jogo é individual mais do que coletivo. Agora é uma equipa, na verdadeira acessão da palavra, tem método, parte normalmente do 4-3-3, mas desdobra-se muitas vezes em 3-4-3, com o lateral direito a envolver-se por dentro. Seja Hakimi, seja Zaire Emery, não dispensa os extremos abertos, e atenção à afirmação de Barcola, não é o único, mas Barcola é um extremo que se adequa muito ao que Luís Henrique pretende, e é mais um dos tais da nova geração francesa. Depois conseguiu revitalizar Dembélé, não só como extremo, mas também por vezes como um médio ofensivo. E atenção ao papel de Vitinha. Ora como médio construtor, ora como médio que aparece para finalizar. É uma temporada notável de Vitinha que o coloca na prateleira dos melhores médios do futebol europeu. E atenção ao que está a fazer na Champions também. Depois, obviamente, Mbappé é sempre um esfomeado, é um jogador que garante rendimento em qualquer cenário. Muitas vezes jogou com 2 avançados, mas também chegou a jogar com Mbappé como avançado a solo. E há aqui, de certa forma, um problema, entre aspas, para Luís Henrique, é que o PSG tem um plantel de 20 jogadores. E 20 jogadores úteis na dinâmica coletiva. Certo.
E isso, E por que querem vezes, jogar, não é? e por vezes isso acabou por, se quisermos, obrigar o treinador a uma gestão muito cuidada e a tentar integrar os jogadores em diversas etapas. Por exemplo, o Ugarte fez uma primeira metade extraordinária, depois perdeu algum protagonismo. Gonçalo Ramos, também por aquela doença que o próprio revelou e que o fez perder alguns quilos, não começou muito bem, teve dificuldades de adaptação, mas agora está a aproveitar muito bem os minutos que tem. É um jogador com uma eficácia por minuto muito grande, excelente finalizador de 11 cruzamentos. golos na Liga é ótimo para uma primeira época. Exatamente, e com concorrência, Colomani e Mbappé. Isso mesmo. E na defesa também a procura de alguns jogadores jovens como Lucas Beraldo, que já está a ser utilizado por Luís Henrique. Mas acima de tudo, há essa mudança de chip, e era muito estranho que o PSG, o maior clube francês da atualidade, não olhando para a história, mas para o que tem feito ultimamente e para as ambições europeias, não tivesse uma base francesa forte. E de facto essa lacuna foi preenchida, e o PSG é uma equipa jovem, ambiciosa e com harmonia. Portanto, não seria descabido vermos esta equipa a vencer a Champions, porque também tem um treinador que, do ponto de vista tático, estratégico, consegue normalmente ajudar a equipa nos grandes cenários. E pode limpar tudo, não é, Tomás? Porque o campeonato está ganho, há a final da taça diante do Lyon, e depois há a Liga dos Campeões, tal como disseste. Eu creio que parte como favorito para as meias finais diante do Borussia de Dortmund, e depois é esperar quem será o adversário do outro lado. Acredito que quererão mais o Bayern do que o Real Madrid, mas isso é só um feeling E pode meu. perder Mbappé para a próxima época, mas tem uma base já construída, muito sólida, e não podemos deixar passar, obviamente, o nome de Zaire Emery. Já falámos aqui sem dele, dúvida, mas é um dos melhores médios para os próximos 10 anos do futebol europeu. Transporta a bola como poucos, tem cada vez mais também a criatividade para emprestar a equipa no último terço. E a complementariedade do Vitinha com o Zaire Emery é absolutamente espetacular. E tem a tal identificação com os adeptos, porque por vezes o PSG nos últimos anos era um clube de jogadores, mas que à primeira derrota cortava o elo de ligação com os adeptos. Isso agora já não acontece. Mesmo que esta equipa até possa não vencer a Champions, não haverá a cobrança, e até com alguns limites ultrapassados, que vimos nas épocas anteriores, onde nada valia, só mesmo vencer a Champions. Este PSG com um projeto mais das bases do povo, com jogadores franceses, se quisermos assim, com identificação entre a bancada e o campo, vai certamente dar frutos, seja nesta, seja nas próximas épocas. E tu tocaste em dois jogadores que são essenciais, que é o Zaire Emery e o Barcola, porque são claramente símbolos de uma nova geração e de um novo Paris Saint-Germain, percebendo obviamente que o Mbappé é a figura central, mas que irá sair no final da temporada. Vamos agora para a hora que vem depois. Rui, vamos de Paris para Villarreal, em Espanha, e ao rei das assistências da La Liga, que é o Alex Baena. Sim, no último fim de semana foram 3 assistências diante do Rayo Vallecano. É um jogador muito especial. Ele é claramente um 10 de origem, mas como no futebol cada vez há menos 10, ele está a derivar para o corredor esquerdo, mas busca com grande facilidade o jogo interior. É um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média e depois, sobretudo, aliás, há um lance diante do Rayo Vallecano em que faz dupla cueca 2 adversários em sequência. Não é exatamente esse o aspecto que mais o distingue. O Edwards também fez. Exatamente. Não é o aspecto que mais o distingue, porque a verdade é que é um jogador com uma qualidade de passe absolutamente soberba e passa a diferentes distâncias, ou seja, não só passe curto e passe médio, mas também passe longo. É um jogador que encontra espaços com grande facilidade, daí também o número invulgar de assistências. Ele, ao longo da temporada toda, contando campeonato, Liga Europa e Taça, tem 16 assistências e passa muito para essa capacidade que ele tem. É muito forte nos passos de ruptura, é muito forte nos passos-chave, é muito forte também, se quiseres, no cruzamento, quer em bola corrida, quer em bola parada. Ele que é um exímio marcador de bolas paradas, nem sempre de forma direta, mas também de forma indireta, principalmente de forma indireta, mas também de forma direta, e depois, sobretudo, também destaco a capacidade de ser um jogador que não tem medo de olhar para a baliza. É certo que ainda pode crescer como finalizador, ele tem apenas 22 anos, mas é um jogador com um remate de longe muito fácil e que eu creio que poderá marcar mais golos durante a temporada. Depois, salientar, obviamente, a capacidade que tem para conduzir, para temporizar, para driblar. Eu creio que estamos a falar de um dos melhores médios espanhóis da atualidade. Admito que possa estar com algumas hipóteses de incorporar a lista da seleção espanhola final. Em Espanha já se fala se disso. houver
26 convocados, exatamente, mas eu creio que se houver 26 convocados, ele tem fortes possibilidades de entrar nessa lista, mas sobretudo parece-me que é um jogador já talhado para um patamar superior ao do Villarreal, está a tentar recolocar, se quisermos, o Villarreal na luta pela Europa, está cada vez mais próximo de o conseguir. E é importante também sublinhar uma coisa, ele é internacional espanhol, mesmo sendo formado no Villarreal, ele teve um empréstimo muito, muito curto ao Girona, salvo erro, mas é um jogador de formação Villarreal e que é internacional espanhol em todos os escalões, desde o sub-16 até à seleção A, pela qual fez 2 jogos durante esta temporada. A formação do Villarreal é qualquer coisa, o crescimento do clube Sem no dúvida. século XXI assenta muito nessa aposta na formação e é muito valorizada em Espanha. Basta lembrar nomes como Pau Torres ou Rodri, desde logo. Exatamente. E assim fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi de Tomás Delfim. Muito obrigado por nos acompanhar aí desse lado e até para a semana.